Salve Maria Imaculada, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixa sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Ajuda que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo da Palavra de Deus. Vamos estar tratando do tema hoje, murmuração, o quanto isso desagrada a Deus, né? Enquanto você vai pegando aí a sua Bíblia para nos acompanhar, vou estar fazendo uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Deus a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu consagro cada palavra da minha boca aos cuidados de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, meu santo anjo da guarda. Que o manto da Virgem Imaculada possa me proteger e te proteger. E que o Espírito Santo possa abrir a sua mente e seu coração para que essa palavra floresça e dê fruto para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar falando sobre o tema da murmuração. E vamos estar aí seguindo a sequência de 4 textos bíblicos. Poderia ter escolhido mais, mas apenas 4 textos bíblicos, onde comprova este mal. E aí depois estaremos fazendo uma reflexão sobre essa passagem. Para começar, você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Números, no capítulo 11, versículo 1. Números, no capítulo 11, no versículo 1. E para dar continuidade, eu vou ler aqui. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor viu isso, irou-se o fogo do Senhor, acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo chamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor, o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabera, porque o fogo do Senhor tinha se acendido no meio deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia. E vamos para mais uma passagem que fala desse mal. Você que está com sua Bíblia, abre aí Números, no capítulo 14, no versículo 26. Números capítulo 14, versículo 26. O Senhor disse a Moisés: Arão, até quando sofrerei a essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que o israelita profere contra mim. Diz-lhe, juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos reuni e ouvi dizer, vossos cadáveres cairão no deserto, todos vós que foste receado da ida e da vinda dos 20 anos para cima, que murmuraste contra mim. Não entrarei onde eu jurei estabelecer, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos estar fazendo mais um acompanhamento dentro da Sagrada Escritura, onde fala da murmuração. Você que está com sua Bíblia, abra aí em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14. Onde o apóstolo São Paulo de Tarso vai dizer assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem crítica, a fim de ser irrepreensíveis e inocentes, filho de Deus íntegro no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilheis como luzeiros no meio do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E para finalizar, apenas só mais uma passagem bíblica, onde fala desse mal. Você abre a sua Bíblia em Judas, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: estes são murmuradores, descontentes, homem que vive segundo as paixões, cuja boca profere palavra soberba, que admira os demais, que admira aos demais por interesse. Palavra do Senhor, graças a Deus. Existem muitas outras passagens bíblicas que falam sobre esse assunto, mas vamos estar hoje com essas passagens bíblicas, onde nós estaremos falando do seguinte tema da murmuração, como foi anunciado no início do vídeo. Quando a gente procura no dicionário, o que é que o dicionário fala sobre o tema da murmuração? A murmuração é um típico pecado da língua, pela qual a pessoa expressa seu aborrecimento e má vontade para realizar alguma ação que não lhe é agradável. Então a murmuração é aquilo que a gente começa a reclamar
Então, quando a pessoa começa a reclamar de uma coisa, ela não está colocando sua confiança em Deus. O murmurador ofende a Deus. O murmurador, ele não... Aquilo que fala Santo Afonso Maria de Ligório, e aceitar toda a vontade de Deus. Quando a gente começa... A pessoa quando começa a reclamar de tudo, a pessoa quando começa a ver tudo com o olho como se fosse ruim, aquela pessoa que começa a reclamar de tudo e o tempo todo, essa pessoa é uma murmuradora. E por que a murmuração ofende a Deus? Porque quando eu murmuro, eu não estou aceitando a vontade de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreve sobre a conformidade, nossa conformidade com a conformidade de Deus, que é aceitar a vontade de Deus. E quando você começa a reclamar de tudo, você com seu gesto, você diz que Deus não sabe o que fazer. E aquilo que Deus está permitindo na tua vida é porque Deus não quer o melhor para você. Então, quando a gente começa a reclamar, a gente entra no estado de murmuração e ofendemos a Deus. Temos aqui, por exemplo, entre os exemplos dos santos, Santa Míria do Jesus crucificado. Santa Míria ali no percurso da sua caminhada, Santa Míria ali, que ela é possessa por um espírito imundo, e quando ela é possessa por esse espírito imundo, ela é muito atormentada, e o inimigo fala, nós quando se fala nós, porque ela foi possessa por uma legião diabólica, e eles falam assim: nós fizemos de tudo para apenas ouvir a sua murmuração. Apesar daquela mulher estar sofrendo muito, aquela mulher não abria a boca para reclamar. Aquela mulher conseguiu colocar sua confiança em Deus mesmo diante das dificuldades pela qual vivia, e ela manteve sua fé acesa, como diz ali em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Então a murmuração é aquilo que ofende a Deus. É quando começo a reclamar incessavelmente de tudo, ou especificamente de alguma coisa, e eu não aceito aquilo que muitas vezes é da vontade de Deus. Porque tudo que acontece na nossa vida ou é causa e consequência de nossas escolhas, mas por sua vez pela permissão de Deus. Em vez de murmurar, devemos aprender a ofertar a via. Existem duas vias para algo quando não está muito bom para a nossa vida. A primeira via é ofertar a Deus aquilo que não está sendo bom para nós, aquilo que está sendo desconfortável para nós, aquilo que está sendo difícil para que a gente supere. Oferta-se a Deus aquele sofrimento, oferta-se a Deus aquela situação difícil, ali como uma maneira de glorificar a Deus diante da dificuldade. Glorificar a Deus na nossa dor, glorificar a Deus na nossa dificuldade, glorificar a Deus diante de todos os dias difíceis que passamos. Ao invés de murmurar, oferecemos a Deus aquela dificuldade, glorificando e exaltando a Deus. Certamente o inimigo não suportará esse oferta e holocausto para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos dos santos escrevem sobre o ato da murmuração, e nós ofendemos muito a Deus quando praticamos esse ato. Nós vemos ali que quando Moisés ele caminhava no deserto, nós vemos que duas passagens do livro de Números, entre elas a do capítulo 14 da Sagrada Escritura, diz então ali, Deus ele fala que aquele povo que murmurava contra Deus, e aquela murmuração causou a ira de Deus, e o fogo devorou aquelas pessoas. Veja como a murmuração é o ato de uma pessoa ingrata. A Deus tinha libertado aquela pessoa ali do Egito, e aquelas pessoas elas andavam em círculo pelo deserto, de maneira que as pessoas começaram a reclamar. Uma pessoa era escravo, não tinha liberdade. Deus liberta as pessoas, e as pessoas de cabeça dura ainda reclamam quando é Deus. Mostra ingratidão à ação de Deus, e Deus se irrita, Deus se revolta com aquele ato ali de uma pessoa que não tem ali como gratidão pela graça e a misericórdia de Deus, e Deus castiga aquela pessoa. O apóstolo São Paulo, ele também toca no assunto ao dizer que não murmureis tempo algum, a fim de que sejais irrepreensíveis. E dessa maneira dá para a gente meditar que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito.
Santo Inácio de Loyola, ele compartilha de uma mesma mentalidade que Santo Afonso Maria de Ligório, que por sua vez Santo Agostinho também compartilha dessa mesma passagem que eu vou citar. Eles dizem que Deus tira um bem maior de todo o mal que acontece para nós. Se acontece o mal da tua vida, Deus tira um bem maior se a gente soubesse ofertar, se integrar e caminhar segundo a vontade e a lei do Senhor. Né? E quando olhamos para o apóstolo São Paulo, em Romanos no capítulo 8, no versículo 28, diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É a gente se abraçar à vontade de Deus. Não reclame por tudo. Não é verdade que quando a gente se aproxima de uma pessoa e essa pessoa reclama com tudo, aquela pessoa vai causando um tom exaustivo, a gente vai se cansando. A pessoa negativa, a pessoa que não tem um olhar fixo no Senhor, ela não tem um olhar da esperança, ela acaba reclamando de tudo. Ela vê tudo como ruim. E aquela pessoa vai abrindo sua língua e utilizando para causar uma espécie de maldição. A murmuração é uma maldição. Quando você começa a reclamar de tudo, você usa a sua língua, ao invés de ofertar aquilo que você está passando para glorificar a Deus, você oferta ao maligno. E cada vez que você murmura, você se enquadra naquela passagem da Sagrada Escritura que diz Eclesiástico, no capítulo 19, no versículo 2, que diz: aquele que se descuida de pequenas coisas cairão pouco a pouco. Então muitas vezes se descuidamos com a língua e ao invés de glorificar a Deus, nós acabamos nos amaldiçoando. Obviamente temos nossas limitações, nossa dificuldade, mas que através desse vídeo a gente possa hoje não reclamar de tudo, mas saber quando acontecer uma coisa ruim, orar, jejuar, pedir a Deus, silenciar e saber pedir a Deus para que passe aquela tempestade. Porque assim como Jesus, quando estava na barca com seus discípulos, disse à tribulação do mar: cala-te, e o mar se acalmou. O mesmo Deus habita sobre nosso meio. O mesmo Deus habita em nós dali quando nós recebemos o batismo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós. E Deus tem o poder de dizer cala-te para todas as tribulações, sem que a gente precise murmurar e ofender a Deus. Que essa reflexão ela possa te ajudar a não reclamar de tudo, mas orar, saber esperar. Aquilo que diz Eclesiástico no capítulo 19, no capítulo 2, no versículo 3. Sofre as demoras de Deus e espera com paciência. Não murmureis, mas glorifiquei e exaltei a Deus diante de toda tribulação. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.